Para comentar os jornais está em estúdio António José Vilela, jornalista da revista Sábado, para a qual tem escrito sobre os serviços secretos. A investigação sobre esta matéria deu agora origem ao livro Os Códigos e as Operações dos Espiões Portugueses. Já lá vamos. Antes começamos pelos destaques da imprensa deste sábado. Bom dia. Bom dia. Bom, o tema... São quase todos temas incontornáveis. É incontornável, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa e a sua candidatura à presidência da República é o tema incontornável de todos os jornais, está em todas as capas dos jornais hoje e vai estar certamente durante os próximos dias e vai continuar a ser um tema a abordar jornalisticamente. Marcelo cumpriu a sua apresentação como candidato com uma precisão habitual a Marcelo, não é? Ou seja, ele apresenta a sua candidatura em Celurico de Baixo, na terra do seu pai, onde tem a sua biblioteca pessoal, onde num cenário preparado, não é? Ou seja, com um discurso completamente emocional, ou seja, de uma espécie de dizer que ele deve tudo à pátria e este é o momento dele fazer alguma coisa por essa mesma pátria. Ele chega a dizer coisas, como está aqui assim no Jornal Público, em que esta é a prova do voto e recorde-se que Marcelo é, se assim o podemos qualificar, um político perdedor, ou seja, Marcelo não é um político ganhador, ou seja, Marcelo falha as eleições à Câmara de Lisboa no final da década de 80. E é um presidenciável já... É um presidenciável há 20 anos, não é? No PSD não teve uma liderança duradoura, nunca chegou ao poder, se assim se pode dizer, não é? Mas Marcelo Foi presidente do PSD durante 3 anos. 3 anos, sim, e nunca chegou ao poder. Mas também deixou recados a dizer a falar na estabilidade governativa. Sim, Marcelo deixa este recado e deixa sobretudo um recado dizendo que há governos minoritários que podem ser governo, não é? Ou seja, que podem durar 4 anos. Ele aproveitou esse ponto alto da sua presidência no PSD para o discurso de ontem. Precisamente, ou seja, porque Marcelo viabiliza um governo de António Guterres, não é? Ou seja, durante vários anos. Mas isso foi também o drama de Marcelo. Marcelo não se aguentou no PSD precisamente por causa disso, não é? Ou seja, Marcelo, neste discurso que faz, e esta reportagem do Jornal Público é muito interessante porque revela um bocadinho dos bastidores daquela apresentação. E nos bastidores daquela apresentação, Marcelo Rebelo de Sousa faz coisas muito interessantes. Beija toda a gente, recebe 10 quilos de marmelada de uma mulher de um presidente de Câmara, ou de um ex-presidente de Câmara. Ou seja, isto é Marcelo Rebelo de Sousa. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, além do comentador e além do homem das multidões, o homem dos mídia, vai ter que ser, como candidato à presidência da República, vai ser alguém que vai ter de se expor. Ou seja, Marcelo, que está nas sondagens com cerca de 50% dos votos, tem um conjunto de candidatos a léguas de distância, mesmo da sua própria área política. Raul Rio virá aí também como candidato à presidência da República. Ele vai ter que se expor, ou seja, a comunicação social, neste momento, vai ter um dever de vigilância ativa sobre Marcelo, apesar de Marcelo ser um personagem intrinsecamente simpático até para a comunicação social. Mas reservado na sua vida pessoal. Sim, bastante reservado. Mas ele aproveita as campanhas eleitorais normalmente para fazer algumas coisas que jornalisticamente são muito atrativas, ou seja, ele já mergulhou no Tejo, ele já fez 30 por uma linha em termos de campanhas eleitorais. Portanto, vamos ver o que é que esta campanha nos reserva. Estrategicamente, a apresentação dele também pode ser classificada como bastante pensada, porque Rui Rio, em princípio, irá apresentar a sua candidatura na próxima semana. A candidata oficial ou oficiosa do PS, Maria de Belém, também aí virá. Portanto, Marcelo antecipou-se a estes candidatos que, à partida, poderão ser os seus mais fortes concorrentes. Outro tema incontornável em praticamente todos os jornais diz respeito à reunião de António Costa com Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, ontem na sede do PSD. É verdade, ou seja, António Costa e o novo governo. A revista do Expresso desta semana, o Ricardo Costa, o diretor do Semanário Expresso, faz aqui um trabalho muito interessante sobre e agora Pedro, ou seja, o que é que Pedro Passos Coelho vai fazer. Eu colocaria também a questão, noutros termos, e agora Costa, ou seja, o que é que Costa vai fazer? É que Costa, nestas negociações que está a fazer com o PSD e com o CDS, mas também com o PCP e também com o Bloco de Esquerda e também com o PAN, não é? Ou seja, o que ele está a tentar negociar é não só
eu quase classificaria como ele está a tentar negociar a sua sobrevivência política. Ou seja, Costa está a negociar mais do que uma entrada num governo, uma coligação, uma ampla coligação à esquerda, ele está a negociar a sua sobrevivência política dentro do PS. E é isso que eu acho que é relativamente importante. Ou seja, ele é uma peça-chave, se calhar, para as funções do novo governo, mas ele é também uma peça-chave, sobretudo, para ele próprio, não é? Ou seja, nesta negociação... Para se manter no panorama político atual. Nem mais. E para Até se manter... porque o Jerónimo de Sousa vem dizer ontem no comício à noite em Lisboa que o PS só não fará um governo se não quiser. Nem mais. Ou seja, o PCP, pela primeira vez, manifestou-se disponível para um governo com o PS, o que é algo jornalisticamente muito interessante e politicamente muito interessante nos últimos anos. Costa está a capitalizar isso em termos políticos, ou seja, está quase a ameaçar estes partidos ou esta coligação que ganhou as eleições, dizendo pode haver aqui assim uma coligação à esquerda e esta coligação à esquerda pode ser Bloco de Esquerda, PCP e PS, neste momento. Isto está a agitar muito politicamente o país, sobretudo as redes sociais, dizendo que há um conjunto de cidadãos que votaram nesta coligação para governar o país e, de repente, na Secretaria pode-se arranjar aqui uma nova coligação que passa a governar o país. Eu não acredito sequer nesta segunda alternativa. Acho que Costa joga, sobretudo, aqui a sua liderança no PS. Avançamos para o Semanário Expresso e os riscos de pobreza em Portugal que continuam a aumentar. É verdade. O Semanário Expresso traz aqui um trabalho, sobretudo estatístico, da Prodata, que é da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E este trabalho estatístico é extraordinariamente importante, ou seja, no momento em que se discute um novo governo em Portugal, no momento em que se discute os efeitos da austeridade nos últimos 4 anos, aqui estão os efeitos da austeridade nestes últimos anos que passaram. Ou seja, temos um país literalmente em risco de pobreza, ou seja, temos um país em que a situação da pobreza e do combate à pobreza recuou extraordinariamente nos últimos 4 anos, mas também nos últimos 10 anos. Ou seja, o que nós temos em termos de pobres, isto quando estamos a falar de pobres, estamos a falar não só da pobreza assumida, mas do risco de ficar pobre, e estamos também, sobretudo, a falar dos jovens até aos 18 anos, de uma população idosa e de um conjunto de subsídios estatais que eram dados de alguma forma para tentar equilibrar e tentar manter estas pessoas à tona. Nós estamos a falar de cerca de 50% da população portuguesa em risco de pobreza, o que é uma coisa atroz, num país, sobretudo, da União Europeia, num país que se quer cada vez mais desenvolvido e num país que não há meio de se livrar desta situação em que o rendimento mensal que é definido para este limite da pobreza são cerca de 400 euros. E é isto que é também o país neste momento. É um reflexo do país que temos. António, vamos falar deste novo livro, Os Códigos e as Operações dos Espiões Portugueses, porque são uma realidade. Sim. E é uma realidade que não está ao alcance, os pormenores não estão ao alcance da maioria dos portugueses. Explique-nos um bocadinho porque é que surge esta ideia, até porque também já tinha um outro livro, Os Segredos da Maçonaria Portuguesa, que também revelavam pormenores secretos, e este livro também diz, aliás, logo na capa, que contém documentos inéditos. Bom, a ideia ao fazer esse livro foi, sobretudo, partir de uma base documental que existe dentro dos próprios serviços de informações, que são os relatórios de procedimentos do SIS e do CIED, ou seja, os serviços secretos externos que atuam no exterior de Portugal, e, sobretudo, chegaram a um conjunto de relatórios, que são os relatórios de 1988, 97 e 2005. E depois também um conjunto de manuais de procedimentos, como é que os espiões em Portugal são formados, como é que eles atuam. Como é que são recrutados. Como são recrutados, como são ensinados, como trabalham no terreno e por aí afora. Ou seja, o livro não é um livro de ficção, é um livro bastante real, com histórias reais e, sobretudo, assentes num conjunto de documentos que eu achei por bem colocar alguns exemplares no final do livro, até para dar credibilidade ao que aí está escrito, e que de alguma forma demonstram realmente como é que se atuam com informadores, como é que de alguma forma se fazem vigilâncias no Centro Comercial Colombo, em sítios tão inusitados como no Metropolitano
Metropolitano de Lisboa, no Centro Comercial Colombo, ou como, de alguma forma também, se chega, por exemplo, a um conjunto de informadores dentro de empresas, como é que se contactam até jornalistas para, de alguma forma, servirem de fontes de informações aos serviços secretos portugueses. E a ideia foi realmente essa, ou seja, uma base documental forte que permitisse depois encaixar um conjunto de histórias nos últimos 20, 25 anos para dar realmente outro interesse e outro elan ao livro. Obrigada, António José Vilela. Foi um gosto tê-lo connosco no Jornal das 10 da SIC Notícias.